A minha saudação e o meu cordial boa noite a todos aqueles que nesse momento se conectam conosco através do site do IRET para esse momento de conversa, de exposição sobre um tema que nos foi designado, a ansiedade e outros, e como lidar biblicamente com ela. Particularmente sou grato a Deus pelo convite a mim estendido pela coordenadora, na pessoa da doutora Marilda, a quem estendo a minha gratidão e também a todo o conjunto que faz parte do IRET e sua direção. Gostaria de iniciar esse momento com a leitura bíblica de Mateus, no capítulo 11, os últimos versículos, o 28 ao 30, onde Jesus nos diz uma palavra bem especial. Ali ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é uma palavra muito bonita para envolver e para iniciar ou dar princípio à reflexão desse nosso tema da ansiedade e outros adjacentes que muito estão presentes nos dias atuais e que afetam de uma ou de outra maneira a nós pessoalmente e, quem sabe, pessoas próximas a nós e que nem sempre sabemos como conduzir, como lidar, como resolver. E eu também aqui, nesta noite, não vou resolver todos os problemas e, quem sabe, muito poucos, mas o que eu quero propor é fazer algumas reflexões, alguns convites, algum direcionamento para algumas soluções que a gente pode ter do ponto de vista bíblico e também do ponto de vista terapêutico. E eu espero que eu possa, de alguma maneira, trazer algumas informações e colaborar nesse sentido. Todas as pessoas que gostariam de fazer perguntas para mim, vocês têm disponível nesse slide que vocês estão vendo aí, o meu e-mail e também o meu WhatsApp, e eu estarei disposto a fazer ou dar-lhes as respostas na medida do possível. E para iniciar esse momento, essa fala e essa comunicação com vocês, eu gostaria de olhar para essa figura que o IRET nos mandou. E ela exemplifica muito bem aquilo que nós vamos conversar hoje à noite, aquilo que nós vamos refletir e pensar de certa maneira. Nós temos aí uma pessoa que está envolvida com uma nuvem. Ela simplesmente está com a cabeça fora de órbita. E isso personifica muito bem aquilo que ou são as doenças psicossomáticas, ou os traumas, os medos, as ansiedades que muitas vezes as pessoas estão envolvidas e não conseguem sair. E obviamente que se isso está aqui em cima, na medida em que o tempo vai passando, também vai afetando todo o nosso físico e o nosso viver. Isso vai ter reflexos na pessoa como um todo, no seu corpo, no seu físico de forma integral. Eu vou começar colocando alguns temas, quem sabe nós não vamos poder colocar todos, mas inicialmente podemos perguntar: onde vamos começar? Quer dizer, qual é o nosso arranque, o nosso início? E, obviamente, pela Bíblia, por uma palavra que nós encontramos no apóstolo Tiago, onde ele diz o seguinte: entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja
para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. É uma fala interessante, oportuna, para que a gente possa pensar. E realmente, se eu for convidado para essa simples tarefa, que aqui está nomeada por Tiago, eu realmente estou em condições de fazer isso? Se algum doente, psicossomático ou com alguma outra patologia que faz parte do conjunto da minha igreja, me ligar em algum momento da noite, não apenas ao pastor, eu vou ter condições de fazer isso e apenas isso? É uma boa pergunta para a nossa reflexão. E eu coloco embaixo um lembrete. Nós estamos sempre lidando com pessoas, não apenas com as doenças. Esse é um princípio bastante importante, que a gente olhe a pessoa que está à nossa frente como alguém que é tão importante quanto nós. E apesar da patologia, apesar da enfermidade, apesar do medo, apesar da ansiedade em que ela se encontra. Esse é um princípio fundamental, olhar a pessoa, o ser humano que está lá, e não apenas a sua deficiência momentânea, física, e que a deixa muitas vezes sem forças. A segunda questão que eu quero colocar aqui é: onde estão esses nossos doentes? Eu enumerei uma série de lugares e eu gostaria de fazer pequenos comentários sobre onde eles estão. Dentro de casa. Essas pessoas que se caracterizam por doenças psicossomáticas, elas nem sempre gostam de estar no público, elas não gostam de estar muito tempo entre as pessoas, de conversar, de dialogar, e provavelmente todos nós conhecemos algum próximo de nós que tem essa característica, que se isola e que fica dentro de casa. E nesses tempos de pandemia, isso se tornou muito mais presente, em que muito mais gente teve que ficar dentro de casa por causa do vírus, do Covid, que nós acabamos de sair e ainda estamos respirando ares de que ele está muito, muito por perto. E eu não conheço a casa de todos vocês, mas eu imagino, eu tenho que pensar de que todos, de alguma maneira, têm alguém que passa por uma situação difícil, com uma nuvem na sua cabeça, por causa de preocupações, de medos, de traumas, enfim. Isso não é um assunto estranho para nós, e muito menos para nós na igreja. O segundo lugar que a gente tem pessoas que a gente se encontra todos os fins de semana e até durante a semana, são as pessoas na igreja. E a gente pode perguntar: todas as pessoas que vêm à igreja são saudáveis? Eu quero pensar, por exemplo, em todos os membros que vêm domingo de manhã no culto e que precisam, antes de vir, tomar algum remédio. Algum remédio terapêutico necessário ou momentâneo. Por exemplo, alguém que toma remédio para pressão, alguém que toma remédio para tireoide, outros que tomam para depressão. Quantos medicados nós temos aqui no domingo de manhã? Quantas pessoas tomaram algum ansiolítico ou nessa linha? Quantos por cento? É bastante gente. São bastante pessoas. Eu acredito que é mais de 50% dos nossos ouvintes que tomaram ou tomam algum remédio a cada dia. E poderíamos muito bem, no domingo de manhã, dizer: bom dia, queridos doentes. Afinal, todos, de alguma maneira, tentam se medicar, ou até mesmo se automedicar, o que é um grande
perigo. Nós também temos pessoas que precisamos, às vezes, observar no trabalho. Temos aí muitos colaboradores que às vezes moram no nosso pátio, às vezes moram na cidade, mas nem sempre nós prestamos atenção nos seus comportamentos e conseguimos olhar eles frente a frente e até mesmo perguntar: viu, você está bem? Quais são as dificuldades que você enfrenta na sua família? Vocês têm algum problema? O que eu posso ajudar para vocês? E não raras vezes até somos surpreendidos com fatalidades ou coisas que acontecem nesse grupo, às vezes porque não conhecemos ou não convivemos ou simplesmente não perguntamos ou não queremos nos expor ou ter uma ligação mais próxima, uma conversa próxima com eles. Mas é um campo muito interessante que às vezes a gente precisa abrir mais as linhas de comunicação entre patrão e empregado para perceber um pouco também a sua linha psicológica, os seus comportamentos e a sua vida particular, para muitas vezes poder ajudar ou fazer uma oração ou solucionar ou encaminhar uma solução para isso. Nas escolas também, percebemos que as crianças têm muitas dificuldades, ou o que hoje se chama de transtornos. Talvez eles sempre existiram, ou quem sabe eles aumentaram bastante nesse tempo pós-pandemia. E a gente até tem algumas informações de pais que, às vezes, abertamente dizem que não gostariam de ter filhos ou que talvez se arrependeram de tê-los. E isso é profundamente sintomático quando pais têm essa percepção, essa forma de analisar o seu chamado paterno, e obviamente que muitas vezes isso tem reflexos sobre os filhos, quando eles escutam isso, ou quando o professor, ou a diretora, ou o diretor tem que ouvir tais colocações. Isso é bem pesado. E obviamente que também na rua nós temos doentes e no hospital com toda certeza. Muito bem, o outro ponto que eu quero agora alinhavar é quem pode nos ajudar, para onde nós temos que olhar. E aí eu trago uma fala que foi levada a Jesus por ocasião da doença e da enfermidade de Lázaro. E o recado foi o seguinte: Senhor, aquele a quem amas está doente. É muito interessante esse recado, e nós não precisamos ter medo de usá-lo também quando nós vamos interceder por alguém. Alguém próximo de nós ou distante de nós. Mas essa fala é muito pertinente. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti por causa de alguém que Tu amas. E o texto bíblico nos ajuda e nos diz mais por quê. Porque diz lá que Jesus amava Maria, Marta e o seu irmão Lázaro. Não apenas aquela pessoa única, mas a casa toda, a família toda, até porque Jesus tinha uma relação muito próxima com eles, mas isso não quer dizer que nós não podemos usar ou nos valer desse princípio. A quem Jesus ama. Jesus tem amor especial pelos doentes, seja de qualquer natureza que for. Ele ama eles profundamente e quer ajudá-los também. O princípio norteador é nós olharmos realmente para Jesus, que tem um envolvimento, uma conduta sempre amorosa por aqueles que se aproximaram dele para lhe pedir ajuda e para lhe pedir cura. O próximo slide nos vai conduzir ao contexto dessa informação, ou seja, onde está escrito ou registrado esse episódio de Lázaro. É logo após o capítulo 10, onde Jesus se autodenomina o bom pastor. E em algum momento ele vai dizer: ninguém
vai poder arrancar as ovelhas que me pertencem da minha mão? Elas estão na minha mão. E logo na sequência, no capítulo 11, a morte, quase como que dizendo assim, arranca alguém da mão de Jesus e a leva embora. E Jesus vai mostrar, não é bem isso que vai acontecer. Fiquem calmas, minhas queridas irmãs, que eu vou resolver. Eu sou, e ainda sou, ele ainda é a ressurreição, ou aquele que pode dar a vida. E essa parte do bom pastor, ela nos coloca diante do tema que nós no seminário normalmente conhecemos como poimênica. E poimen é pastor, é pastorear, cuidar, guiar. Na língua alemã a gente tem uma expressão que nós usamos também, Seelsorger, que na verdade é alguém que se preocupa com a alma de alguém. Alguém que olha para a alma das pessoas. E a gente percebe aqui que Jesus, de fato, mostra o seu pastoreio, até mesmo quando não há mais vida, até mesmo quando a enfermidade já não existe mais, e ele recoloca Lázaro novamente para a sua vida normal do dia a dia. E é importante a gente sublinhar que Jesus é sempre a referência, e não nós. Muitas vezes nós queremos ser os parâmetros, ou aquelas pessoas que são os modelos, faça como eu, ou faça como aquele. Não, o modelo, na verdade, e a direção, e aquele que pode resolver nosso problema é o próprio Jesus. E nós também não precisamos querer que as pessoas sejam iguais a nós, ou querer transformar as pessoas que elas sejam semelhantes a nós, ou para serem saudáveis. Todos nós, de alguma maneira, temos nossas enfermidades e os nossos enfrentamentos, e em algum momento vamos precisar também da direção, cuidado e da mão de Jesus para situações extremas que a vida pode nos apresentar logo ali adiante. Uma outra observação importante é essa última fala aí. Eu sei, quando a gente se expressa, quando vai na casa de alguém, e diz assim, de alguém que está perturbado e que sofre, seja lá de qualquer enfermidade, mas especialmente uma enfermidade psicossomática, e a gente diz assim, eu sei, eu já passei por isso. Na verdade, isso não é um bom parâmetro. Cada pessoa individualmente tem a sua forma de se conduzir. E ela não vai conseguir imaginar de que o meu sofrimento foi pior do que o dela. O dela, naquele momento, é o mais difícil, e para ela, e isso precisa ser respeitado. Cada um tem a sua forma de enxergar e de enfrentar esses embates com relação às preocupações, os temores e as angústias e ansiedades que a vida apresenta. Quero fazer mais uma referência, apontando para Jesus, naquilo que está escrito em Lucas, no capítulo 7, versículos 22 e 23. Eu não vou me delongar sobre essa fala ou sobre esse ponto aqui, apenas mostrar a quem Jesus curou ou o que ele fez. Na verdade, ele foi o terapeuta, vamos dizer assim, por excelência, por todas as pessoas que ele afeta com o seu poder, com os cegos, os aleijados, os leprosos, os surdos, os mortos, e no seu contato evangélico com os pobres, enfim, e sempre por uma causa que é dele, e por ele e para ele também. Na sequência, eu trago uma palavra do Salmo 121, que para muitos é o Salmo dos angustiados, daqueles que sofrem algum tipo de ansiedade, depressão. Eu conhecia pelo menos umas 2 pessoas que se consolavam muito neste salmo, quando vinham os momentos angustiantes de perturbação. Eles pediam para o esposo ou para a esposa fazerem a leitura deste salmo, porque ele é profundamente
Consolador. É um modelo bíblico de nós podermos abordar e de lembrar que podemos elevar nossos olhos aos montes para o Senhor, que vai guardar a nossa saída, a nossa entrada para todos sempre. Um outro aspecto importante é que a gente precisa lembrar que o doador da saúde é mais importante do que as dádivas recebidas. Às vezes, e isso vale para outros aspectos da vida, nós simplesmente olhamos para aquilo que Deus nos deu e valorizamos isso, e às vezes até demais, e acabamos desvalorizando o doador, que é o próprio Deus, e Ele é o principal, Ele é o que dá a vida e Ele é o que tira a vida, Ele é o dono de tudo isso, e precisamos mais olhar para Ele e até mesmo não olhar tanto para a nossa enfermidade, que às vezes pode nos deprimir muito mais. Eu só quero fazer uma chamada sobre Elias, e ele tem uma fala em algum momento da sua vida, quando ele passa por todos aqueles problemas e enfrentamentos, no capítulo 18, 17 de 1 Reis. Ele chega um momento e diz assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias aqui, para muitos, ele está num estado depressivo, ansioso, em extremo. E não apenas ele olha até para o seu passado familiar e diz: todo mundo foi assim, e todo mundo passou como os demais familiares também que me antecederam. Eu sou um desastre. E o que Deus faz? Do meu ponto de vista, Deus é terapêutico com Elias. Ele se apresenta e providencia para Elias um momento de descanso, um momento de paz, em que ele precisa parar. É importante a gente pensar um pouquinho sobre essa palavra descanso. A gente está, muitas vezes, num frenético ativismo, e nós todos, e acabamos, por vezes, de esquecer e de desprezar o santo descanso de Deus, que tem tudo a ver com o sábado do Antigo Testamento e hoje o nosso domingo. Hebreus nos fala: entra no meu descanso, deixe tudo lá fora e venha sentar comigo. E não apenas no domingo de manhã, no culto, mas em outros momentos também. Muitas vezes as tarefas nos têm do que, em vez de nós termos as nossas tarefas. Sempre corremos atrás da máquina. E às vezes nós perdemos o descanso de Deus. Entrar no descanso dele. E Elias consegue fazer isso. E Deus falou com Elias carinhosamente. E novamente eu quero aqui relembrar a fala um pouquinho anterior de ser pastoral, de ser amoroso, de ser cuidadoso. E o pastoral muitas vezes até significa calar-se, mas não ausentar-se da pessoa que sofre. Na sequência, Deus faz mais e providencia um amigo bem próximo e pessoal a Elias. E isso vale para nós também. É importante a gente pensar qual é o nosso círculo de amigos. Ele não precisa ser grande, mas ele tem que ser um conjunto de amizades que nos possam fortalecer. E a quem nós podemos confiar algumas coisas, algumas coisas sigilosas até mesmo. E essa é uma dificuldade também presente. A quem realmente eu posso confiar alguma coisa muito pessoal minha, a não ser ao próprio Deus, ou ao terapeuta que eu vou pagar todas as vezes em que eu vou lá, eu vou contar os meus segredos para ele, mas não do meu conjunto de amigos. E não apenas isso, mas também para viver momentos diferentes, momentos de alegria, momentos de sorrir, de dar risadas.
de relembrar fatos do passado. São pequenos detalhes que às vezes podem nos ajudar a sair desse conjunto de negativismos e de enfrentamentos que todos temos e a cada dia também. Eu nomeio aqui na sequência algumas patologias, alguns transtornos. Eu não sou médico, eu não sou um especialista nessa área e também na medicina. Eu apenas coloco aqui alguns aspectos que a gente tem dos doentes com transtornos, os psicossomáticos, aqueles que têm dores e aqueles que sofrem sem dores. As doenças psíquicas, muitas vezes, elas não nos causam dores, elas são silenciosas. E a gente fica as pessoas ficam para elas não conseguem manifestar isso de alguma maneira. Algumas características da ansiedade ou da pessoa ansiosa. Ela constantemente está num mal-estar, num marasmo, num campo diferente, sem sorrisos. É uma pessoa que tem medo. Eu só queria fazer uma observação sobre a palavra medo. Ela aparece lá a primeira vez com Adão, quando ele argumenta com Deus depois do pecado. Eu tive medo e me escondi. Para alguns psicólogos e entendidos, essa palavra medo é o que desencadeia depois todas as doenças do lado psíquico, psicossomático, enfim. Ela faz parte desse conjunto, e o esconder-se tem relação com a parte espiritual. O ansioso, ele tem palpitações, dor no peito, batimentos cardíacos mais acelerados. E, normalmente, uma pessoa ansiosa, ela tem uma preocupação antecipada e, com toda certeza, insegura. Ela fala rapidamente e engole palavras. Ela fala bastante, palavras emendadas e palavras cortadas. E a mente dessa pessoa ansiosa, ela imagina e arquiteta fatos reais que nunca vão acontecer ou que jamais vão acontecer, mas antecipadamente ela toma isso para si e fica manuseando isso mentalmente, e quando ela chega na hora de realizar ou de participar de determinado evento que trouxe sacrifícios, que trouxe problemas para ela, ela percebe, nossa, passei dias me preocupando por nada. Foi diferente daquilo que eu imaginei. E há uma preocupação antecipada e desastrada sempre da realidade. Quer dizer, a realidade ela não está presente, mas no pensamento, na idealização, ela já está muito presente e causa muita preocupação para a pessoa. Eu tenho uma citação de um escritor que se chama Charles Swindoll, e ele diz assim, falando sobre essa questão, ele fala: os fantasmas são pessoas reais, bastante dispostas a atrair a nossa confiança e manipular as nossas decisões. Todas as inseguranças do amor e do dinheiro parecem dar uma perspectiva infindável de agitação. Só esse texto poderia ser discutido por bastante tempo, mas eu não vou entrar agora nessa questão. A ansiedade e as suas causas, da onde ela surge, e também não só a ansiedade, outros problemas que estão muito próximos ou muito ligados à ansiedade, eles existem através ou de traumas, de perdas que a pessoa sofreu de tempos atrás, ou de longo tempo, e perdas que às vezes ela nem lembra, que não estão presentes na sua memória, mas que aconteceram. Lembranças de eventos dolorosos ou tristes que ela viveu, ou fatalidades que aconteceram na vida, às vezes, de crianças, e que elas enxergaram, e isso causou um trauma emocional e que vai se manifestar
cedo ou tarde, e às vezes também não, a pessoa consegue superar isso facilmente. Muitas vezes também pessoas ficam ansiosas, deprimidas, ou com medo, com raiva, quando elas sofrem agressões verbais, ou mesmo um estupro, ou até mesmo uma surra que a gente recebe de criança e que foi imerecida da nossa parte. A gente julga isso e muitas vezes volta à nossa mente e a gente recupera isso e em cima disso ficamos, de certa maneira, traumatizados. Palavras que humilham, que ferem e são tidos como temas que levam as pessoas a não querer mais viver. E até mesmo pode ocorrer que as nossas mágoas sejam com pessoas que já partiram dessa vida e que não mais estão aqui. Então, como resolver isso? É uma situação bem delicada e muitas vezes são os motivadores que trazem essas ansiedades para nós. O ansioso, na sequência, como ele está preocupado com o futuro, essa pessoa perde uma grande oportunidade de viver o seu presente. E ela chega no final do dia e diz, nossa, perdi mais um dia me preocupando e me envolvendo com preocupações. E não aconteceu nada disso do que eu pensei. E como é que ela pode solucionar isso? Há uma aceleração das imagens mentais. A pessoa pensa em um monte de coisas ao mesmo tempo. E o mais importante é o assunto que a pessoa vai idealizar, dizer, o que ela vai ter como certa lá na frente. O tema que ela mesma vai construir, o que ela vai pensar que pode acontecer. E sempre voltado para o pior. Essa é a dificuldade que o ansioso enfrenta no dia a dia. Como é que a gente pode perceber o ansioso? Especialmente porque o enfoque é esse. Como é que a gente percebe ele? De alguma maneira, observando o seu físico, os seus movimentos, o movimento das mãos, os seus músculos tensos. Só para observar, existe uma ansiedade que é boa. Por exemplo, a minha preparação ou a minha fala aqui, de alguma maneira, produz ansiedade. E as pessoas que estão aí me ajudando também, a gente fica um pouco tenso, mas é uma ansiedade saudável e não fatalista de alguma maneira. Existem ansiedades que são muito boas e necessárias também. A gente não sabe tudo, a gente não é corajoso, especialmente quando se trata de lidar com as coisas de Deus, o sagrado, o púlpito, o altar. A gente precisa ter esse temor, essa reverência. Por que não dizer também um pouquinho de ansiedade sadia? O ansioso está sempre em guarda. Pessoas que fumam muito, pessoas que roem as suas unhas, a tal ponto que às vezes vai sangrar. Alguns podem recorrer à bebida também. Pessoas que passam a mão no cabelo. Uma coisa interessante é comer rápido. Observem os nossos filhos, observem algum componente familiar que quase não tem tempo para nada, ele passa correndo pela mesa. Tem pessoas que não conseguem nem se sentar, ou quando nós nos sentamos, o outro já terminou de comer. Então, isso são pessoas ansiosas, ou mesmo até por força do hábito, ou por força de agenda, novamente a fala anterior sobre o descanso. Podem ser pequenos sintomas de uma ansiedade presente. E no fim do dia chega, nossa, gastei minhas energias e não de forma proveitosa. Na sequência, eu entro ali num outro assunto que deve nos preocupar, como é que a gente deve olhar isso, e especialmente num tempo pós-pandemia, onde nós novamente retiramos nossas máscaras. E obviamente que nós vamos agora começar uma nova etapa, uma nova forma de caminhar e de nos relacionar novamente. E que bom que a gente pode fazer isso. Mas existem já algumas coisas muito presentes e perceptíveis até. Não sei se de uma forma geral, mas
Em alguns aspectos percebemos as pessoas mais nervosas, reagem rapidamente, às vezes com falas mais bruscas. A convivência na casa também não ficou das melhores e os números de divórcios eles estão bastante aumentados depois dessa pandemia. Já temos estatísticas de alguns municípios que o número de divórcios é maior do que o número de casamentos, do ponto de vista da lei ou oficialmente. E isso, evidentemente, é muito sintomático e envolve também as nossas igrejas. Portanto, temos relações pessoais muito danificadas, o que pode provocar sérios problemas e dificuldades também para nós, ou enfrentamentos para nós como igreja. Eu trago uma palavra do apóstolo Paulo e que eu gostaria de repartir com vocês aqui, de 2 Coríntios 2,16. Entre outras coisas, ele faz uma pergunta naquele momento: quem é suficiente para essas coisas? E aí eu volto lá no na minha primeira fala, que os presbíteros são convidados, eles são chamados, né? E aí a pergunta: quem é suficiente para isso? E na sequência, Paulo responde, quando ele fala: a nossa suficiência vem de Deus. E essa palavra suficiência no original quer dizer a nossa qualificação, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. De a gente poder abordar uma questão prática, uma questão pastoral, de conversar sobre alguns problemas ou algumas dificuldades desse campo também. E a gente precisa também aprender a guardar sigilo sobre algumas coisas que determinadas pessoas ou determinados irmãos da igreja às vezes confiam, ou à comissão de visitas, ou mesmo a pessoas do conselho ou aos pastores. Guardar sigilo daquilo que está sendo confessado, daquilo que está sendo aberto, porque para a vítima, para a pessoa que se abre, isso é extremamente terapêutico. Mas quando isso vai vazar, quando isso se torna público, pela boca daquele que ouviu, nós perdemos totalmente a confiança e também a própria igreja perde com isso. Na sequência, quais os caminhos, quais as soluções? Em primeiro lugar, todos nós precisamos, em algum momento, admitir a nossa enfermidade ou a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas por nós mesmos. Confiar a alguém a minha doença ou a minha inquietação, a minha ansiedade. E o que eu posso fazer como conselheiro com aquilo que me foi dito, confiado ou confidenciado. Em primeiro lugar, acionar as pessoas certas, os terapeutas certos, os chamados certos. Eu trago aqui agora 3 imagens bem interessantes sobre esse campo da psicossomática, das doenças psíquicas e outros também. A primeira imagem é uma árvore que quase não dá para ver, ela tem uma trepadeira, certo? E trepadeiras são bonitas na medida que elas sobem, quando elas florescem numa árvore, enfim. E a trepadeira representa essas pequenas ansiedades, ou mesmo as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos traumas. Eles estão aí. De vez em quando eles até são bons, eles florescem. Não dá para ver sempre a coisa tão negativa assim. Mas a próxima imagem que eu quero mostrar para vocês, aí temos uma trepadeira que já fez alguns estragos na árvore. Ela, na verdade, já deixou algumas marcas, ela já se enraizou e já se colou aí naquela árvore, já deixando o seu registro. Estou aqui, eu estou presente.
E a terceira imagem, ela é simplesmente a trepadeira tomando conta da árvore. O que era uma bonita árvore, ela agora está tomada pela trepadeira. E aí acontece uma inversão. Nós que éramos a árvore, de repente somos sufocados e tomados por aquela doença. Então, não mais eu tenho depressão, mas é ela que me possui. Então, é uma situação bem dramática. E como é que nós vamos resolver isso? Normalmente a gente poda a árvore, ou vai cortando, ou vai tratando. E uma coisa é realmente podar. Se nós tirarmos a trepadeira da árvore, ela vai ficar toda estranha, ela vai ficar muito, muito debilitada. A gente vai perceber a olho nu que isso é assim. E então nós precisamos também nos permitir a pensar em soluções. E onde é que eu quero chegar? Ou quem é que me pode novamente ajudar a chegar onde eu gostaria de estar para sair dessa situação? Na sequência, eu tenho aqui alguns recursos a quem nós podemos recorrer, ou onde usualmente nós recorremos. Por exemplo, ao Dr. Google. A primeira coisa que a gente faz nós vamos lá online e pesquisamos como eu posso resolver o meu problema. O que ele me diz? E às vezes a gente está na mão de um falso médico, de um falso orientador. Não que a gente não possa fazer isso, mas não é o melhor caminho. Um amigo, obviamente, que é recomendável para que a gente possa fazer isso. E a própria igreja, na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E o pastor também, e especialmente o pastor, o Seelsorger, o chamado para cuidar da alma. Ele é o encarregado, ele é o da poimênica, ele é o que zela. E não apenas da parte espiritual, de vários aspectos que nos são confiados e que a gente às vezes tenta resolver e também nem sempre consegue resolver. Então o pastor é alguém que cuida. E aqui eu quero fazer um adendo para as igrejas todas. O pastor não é um super-homem que facilmente absorve todas as situações, todos os dilemas de 200, 300 pessoas que confiam para ele alguma situação, mas ele também precisa ser cuidado. Ele em algum momento também pode entrar em parafuso, ele pode ter a sua ansiedade, ou pode ter os seus momentos depressivos, ou até, não só momentos, pode ter longos períodos que ele vai enfrentar essas situações. Então a minha recomendação para com os irmãos é que também prestem atenção nos seus pastores. Cuidem deles, cuidem da parte psicossomática deles, orientem eles, ou deem a eles pessoas que os possam ouvir e ajudar a caminhar de forma saudável. Eu trago duas sugestões na sequência também, o pastor, ou digamos assim, biblicamente falando. A Bíblia, na verdade, é o nosso guia, mas nem sempre nós solucionamos todos os problemas com a Bíblia. O psiquiatra e o psicólogo são muito importantes. E eu sempre pergunto para os pacientes que a gente lida e conversa, você pode concordar com isso? Ou você só queria estar na mão do pastor, ou só na mão da igreja? Isso seria possível? Claro que não. Claro que não. Seria uma irresponsabilidade de nossa parte. E nós acharmos que, como igreja, nós temos a solução de todos os problemas, quaisquer que sejam. E isso não pode acontecer. Penso nessa linha de uma forma bem definida. A Bíblia, o pastor com suas orientações espirituais, mas os terapeutas, o psiquiatra e o psicólogo também são necessários. Eles ajudam muito. E a gente tem um caso muito próximo agora, em que, obviamente, que a igreja com suas orações, mas também os terapeutas, que às vezes precisam ser trocados e às vezes os remédios também. E, de fato, houve uma reversão de uma situação bem delicada e difícil. Deus seja louvado por isso.
também pelos terapeutas que ele dispõe para nós e essas opções de tratamento. Na sequência, eu dou algumas sugestões, por exemplo, como a gente lida com pessoas dessa linha. Às vezes, falar o necessário. E talvez esse seja o nosso maior problema. A gente sempre acha que diante de uma situação de dificuldade, até mesmo do luto que a doutora Marilda nos trouxe na semana passada, que a gente tem que falar um monte de coisas. E na verdade não é. Nós podemos silenciar a presença de alguém. É muito importante. Ela é muitas vezes decisiva e nós não precisamos falar muito. E no nosso devocional, hoje ao meio-dia, ainda lemos de que a gente ganha muito mais com o silêncio, na maioria das vezes, do que com as palavras. O toque é bem essencial, ou mesmo o ajoelhar-se. E novamente tomo o exemplo de Jesus com a sogra de Pedro. Ele a toma pela mão, né? Ele levanta, ele a toca. Nesse período de pandemia, a gente tinha medo de se tocar, até mesmo aqui do dar a mão dos presbíteros no conselho, a gente tinha restrições, a gente não podia fazer isso. Graças a Deus isso voltou. E, obviamente que em algumas situações ou em algumas comunidades isso não é tão necessário, o tocar-se, né? Ou sentir-se, né? Mas os terapeutas dizem, não toque apenas com a ponta do dedo, né? E eu tenho aqui uma fala de um médico que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, num hospital de Londres, e ele diz o seguinte, que eu sempre carregava uma garrafinha de água quente no meu bolso. E cada vez que eu entrava no quarto do paciente, eu estava com a mão quente. E eu podia pegar no paciente. E é bem interessante, isso fazia bem ao paciente. E aí ele conta também que quando ele tocava a ferida, ele não olhava a ferida em si, mas olhava o rosto da pessoa, né? Para perceber como ela se sentia e como ela se fazia reagir naquele momento. E aqui eu quero fazer também uma observação interessante, esse olhar o rosto das pessoas. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Nosso olhar, a gente estende a mão e olha para o outro lado. Mas o estar frente a frente, especialmente de pessoas com quem a gente convive mais de perto, e olhar elas de frente. E Jesus tinha muito isso. De repente, diante de Jesus, o texto várias vezes fala isso. Ele estava diante de Jesus, diante do seu rosto, e há uma manifestação dele, de cuidado e de amor, e de olhar também para com as pessoas. Então, acho isso muito importante. Na sequência, eu tenho aqui um texto de Marcos, que é muito conhecido, de um leproso, que a gente pode aprender com Jesus. Eu apenas vou nomear aquilo que está em negrito aí, o que Jesus faz, né? E aqui eu estou colocando um pouco de psicologia em cima do texto bíblico, mas eu acho isso bem interessante. Jesus tinha compaixão, e essa é uma compaixão única, tá? Ela só pode vir de Jesus. Jesus se doa, ele se abre, os seus intestinos, o seu jeito de ser para aquela pessoa, e nesse caso aqui para esse doente. Ele tem amor por aquilo ali, e assim como ele teve com Lázaro também, e tantas outras pessoas, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Um sentimento de amor. Na sequência, Jesus estende a mão, né? Ele alcança o braço, e depois ele toca nele, e por fim ainda fala com ele. É bem interessante isso, de como isso funcionou com Jesus, ou como ele agiu, esse ter compaixão, ou estender a mão, ou tocar na pessoa, e ainda fazer uma fala. E que fala? Que fala nós podemos ter? Às vezes,
um simples versículo bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso pode ser suficiente para uma pessoa que está angustiada ou querendo ouvir alguma palavra da nossa boca. Ou mesmo, então, aquilo que sugere o apóstolo Tiago, faça uma oração. Eu acho que isso é básico, isso é fundamental em qualquer situação de visita, mas especialmente quando se trata de uma visita de caráter pastoral. Na sequência, eu digo aí que nós temos que aprender a pensar numa solução. O problema do irmão nos deve levar à reflexão. E pensar bem, pensar profundamente essa causa. O que eu poderia fazer por aquela pessoa que está numa situação psicologicamente difícil? O que eu como pessoa, e às vezes até perguntar para o próprio Deus que Ele nos dê orientação, que Ele nos dê uma luz, a capacidade de pensar. Como eu posso ajudar o meu irmão? E lembrar sempre, Jesus, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de ninguém. E também pensar com a pessoa e estabelecer, às vezes, metas de 1, 2, 3, 4. Podemos fazer isso no concreto. Você pode concordar com essa situação. Eu vou caminhando para o final, falando um pouquinho ainda sobre a igreja como um lugar ou uma entidade terapêutica. Isso alguns pastores e orientadores de aconselhamento, eles colocam isso, em focar os relacionamentos. E nós estamos realmente voltando a ter nossos relacionamentos de uma forma um pouco mais concreta e completa, porque nós somos sociais. Mas a gente tem diante de nós também pessoas muito solitárias, pessoas que precisam competir no mercado de trabalho, às vezes não conseguem, situações de pessoas endividadas. Por outro lado, nós temos pessoas que são descartadas, que têm que produzir além da conta. As pessoas que têm os seus traumas e os seus medos também. E, especialmente, a desintegração familiar, que eu já anotei em alguns momento anterior. E a falta de modelos, de imagens, que normalmente precisam estar dentro da nossa própria casa. Os modelos que podem ajudar a transformar situações difíceis, eles devem, obviamente, que aparecer dentro do próprio lar. Um outro aspecto importante também e terapêutico é uma referência ao Shalom do Antigo Testamento, que não era apenas para deixar a paz de Deus, mas ele tinha também um aspecto terapêutico. Quando a pessoa dizia Shalom para essa casa, que ali também tenha saúde, que ali tenha bem-estar, que ali tenha paz, tranquilidade. E isso aparece também na fala de Jesus quando ele sai da casa de Zaqueu, ali na referência dele, hoje houve salvação nesta casa. Segundo um autor que eu li, ele está fazendo referência a essa shalom, a essa paz e a saúde física também dentro daquele espaço. Era uma forma de eles nomearem ou de fazerem referência, não apenas ao bem-estar espiritual, mas também físico, mental e terapêutico. Até afinal, nós temos o Espírito que mora nesse corpo, que às vezes adoece, nesse ser que está aí com suas deficiências, mas que pode nos ajudar a caminhar também. E nós podemos ser como aqueles 4 que levaram o paralítico a Jesus. Nós podemos participar dessa tarefa de uma forma anônima. Nós não sabemos os nomes daqueles rapazes e apesar das dificuldades, eles o fizeram com muito amor. Para terminar, praticar a aceitação. Aceitar a pessoa doente, da nossa parte. Por que eu tenho um determinado doente na minha casa? Assim? Isso é um processo de aprendizagem. E eu próprio também.
Eu não quero ser assim, mas eu sou assim, e por isso eu preciso, às vezes, aceitar algumas situações que se fazem presentes. Um outro aspecto é a confissão. Que nós não apenas tenhamos a Deus como nosso centro, o nosso foco para confessar pecados. Confessai, isso está em Tiago também, confessai os pecados uns aos outros, aos amigos, às pessoas próximas. Literalmente, abrir o coração, tirar aquela sujeira. Isso é terapêutico também. O perdão. Quantas dificuldades e quantos problemas que a gente tem por pessoas que não perdoaram. Não conseguiram fazer isso. E aí se trouxeram muitos problemas em cima delas, e isso é uma carga que fica retida lá. E que nem os ansiolíticos ou os nossos calmantes, os tranquilizantes vão resolver. O problema está lá, ele não foi aberto. E nem sempre os terapeutas conseguem resolver isso. Então são situações que, às vezes, a gente precisa remover. Tem alguém com quem eu preciso me reconciliar, reatar. E daí o modelo, quem é? Normalmente um litígio é porque nós pensamos de forma diferente. Então o que nós temos que pegar? Alguém que conseguiu perdoar. E este alguém é Jesus Cristo. E a gente pode ver isso agora na Páscoa, quando ele diz lá no alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, o modelo, a direção e a forma de perdoar, ela sempre vai estar em Jesus. E todos nós, para obter o perdão, temos que realmente reconhecer e pedir o perdão também, estender o perdão a quem eventualmente possamos ter ofendido ou que fomos ofendidos. Uma coisa muito interessante também e importante é a oração intercessora. Temos muitas igrejas que 1 ou 2 vezes por ano distribuem os nomes de suas famílias e aleatoriamente os entregam para que a gente, como família, ore por uma determinada família que a gente tirou, uma espécie de amigo secreto. A gente não sabe, não pode dizer os resultados disso, mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, isso também está em Tiago. Então, nós podemos de forma escondida, não necessariamente aberta, ou também aberta, podemos ligar para essa família e dizer: estamos orando por vocês, estamos intercedendo por vocês. Eu acho isso tão saudável e tão importante também. Volto a lembrar o contato físico, não apenas online, nesses tempos modernos aqui, o estar junto ainda não foi substituído por nossas mídias, muito pelo contrário. Nós precisamos dos seres humanos, do toque físico, porque isso é determinado assim por Deus, isso foi criado dessa forma pelo Senhor. E por que não dizer também os nossos louvores? Cantar faz bem. Os nossos cultos, quando a gente canta, isso é extremamente terapêutico também. E tem até um autor que diz: participar da Santa Ceia é não apenas uma terapia para a alma, mas ela também é uma terapia para a nossa saúde física. Portanto, para ter uma palavra final, eu trago aqui uma palavra de Hebreus, que a gente tem um sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas. E esse sacerdote, obviamente, é Jesus. E Jesus muitas vezes se manifesta também, não pessoalmente a nós, mas através de alguém, de uma pessoa, ou do terapeuta, ou do pastor, ou do presbítero, ou de um simples ser humano que vem conversar conosco ou nos ajudar em uma situação complicada como essas que a gente nomeou aqui e que às vezes a gente não sabe como resolver. Cristo está também no meu irmão. E às vezes ele manda um ser humano personificado para estar conosco. Eu queria, para finalizar, apresentar algumas bibliografias que vocês poderão adquirir ou podem também, através do e-mail, me pedir, eu posso fornecer. Um deles é o Pastor Pacificador. Tá?
É um livro muito fácil de se ler, não apenas para pastores, mas para leigos também. Muito bonito e edificante as sugestões que ele dá. Na sequência tem um livro chamado Quem Cuida da Alma, uma referência que eu fiz lá anteriormente, que a alma do pastor precisa ser cuidada. E ele também faz um estudo comparativo e auxiliar da psicoterapia e a teologia, como essas duas coisas devem caminhar juntas. Um livro muito interessante. Outra sugestão é Aconselhamento Cristão, ele é da Faculdade Sul-Americana, tem vários artigos sobre esses assuntos. Na sequência eu trago uma sugestão do O Poder Curador da Graça, do pastor David Seamands. Muito interessante, ele escreve outros livretos, especialmente abordando essa questão dos traumas emocionais que nós sofremos e pelos quais passamos. E por fim também, um pequeno livreto escrito por um médico, já bastante antigo, mas muito interessante, e que tem sugestões boas para a nossa caminhada. Curar também é tarefa da igreja. É isso que eu tinha a repartir com vocês. Eu não tenho todas as soluções e, quem sabe, eu não consegui solucionar nada. Eu trago aqui essas reflexões e vocês podem me procurar no e-mail ou no WhatsApp, fazer as perguntas. E também não precisam dar o seu joinha ou o seu ponto negativo. Eu acho que isso não nos vai ajudar em nada, porque eu nunca sei quem as pessoas que gostaram ou por que gostaram. É interessante a gente conversar com a pessoa e dizer, eu não gostei disso, e por isso que eu estou conversando com você. Essa ideia do diálogo, de nos olharmos e de conversarmos. Isso é interessante e isso é necessário. Da minha parte, deixo aqui a gratidão ao IRET, novamente, na pessoa da dona Marilda, doutora Marilda, e também a todos aqueles que se envolvem nessa causa. Aproveito o momento para desejar a todos uma abençoada noite e também que as celebrações de quinta e sexta-feira santas, como também no domingo, sejam de fato agradáveis e, por que não dizer, também terapêuticas, com a bênção, a paz, a salvação que vem do Salvador Jesus. Deus guarde a todos. Amém.